Flamengo viajou para o Equador, já chegou, né? E as duas novidades, né, entre aspas, no time que viaja para o Equador é Gabigol, né? Que muitos esperavam que fosse ficar no Rio de Janeiro ainda no processo de retorno, né? Tendo em vista que contra o Fluminense ficou no banco por conta disso. Então muita gente esperava o Gabigol ficando no Rio, mas como o próprio Vitor Pereira disse, né? Eu abre aspas, eu conto com o Gabigol no próximo jogo. Isso vai se confirmar com o Gabigol viajando para o Equador. Outra novidade foi o zagueiro Pablo, que o Perrotinho até citou no início da live, que estava machucado, também voltou, né? Pablo viajou com a delegação e está no Equador e está à disposição do técnico Vitor Pereira. Porém, né, o Flamengo teve, o Vitor Pereira teve um revés ali, que não sei se está para chamar de revés ou reforço, mas o Thiago Maia, né, está fora também do jogo contra o Alcás, ou Alcas. Vamos saber como é que se pronuncia na quarta-feira, certo? Então, né, essas são as diferenças da lista aí, ponto positivo para Gabigol e Pablo voltando para ser mais uma opção para o sistema defensivo e Thiago Maia fora da lista. A lista conta com os goleiros Santos, Matheus Cunha e Hugo Souza, zagueiros Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Pablo, Rodrigo Caio, ou seja, geral. Laterais, Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Wesley e Varela. Meio-campistas, Gerson, Everton Ribéry, Vidal, Matheus França, Everton, é aquele Everton da base, que todo mundo fala mal dele, Igor Jesus e Vitor Hugo. E de atacantes, Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha, Matheus Gonçalves, Verton, André, Mateusão e Marinho. Ricardo Perrota, sua opinião sobre esse time que está no Equador aí, sem Thiago Maia, mas com Gabigol e Pablo. Gostaria de uma avaliação, na sua opinião, sobre o que esperar, visando o time titular escalado pelo Vitor Pereira aí. O que você espera? Um time a lá segundo tempo contra o Fluminense ou mantendo a ideia inicial do jogo contra o Flu? Dizem que Arturo Vidal é o favorito para ser o titular no lugar de Thiago Maia ao lado de Gerson. Eu acho que é o que vai acontecer naturalmente. Vidal entra no lugar do Thiago Maia e a gente tem um meio de campo assim, a gente já tá assim, né? A dupla de volantes não tem protegido tão bem assim a nossa zaga, né? E aí o Flamengo fica um pouco exposto. Então tem que lembrar que do outro lado a gente tem, embora seja o campeão equatoriano, né? É um time que, principalmente nessa temporada agora, não está indo bem nos amistosos e nos jogos que fez, né? Assim, é muito difícil a gente fazer uma previsão do que a gente tem de adversário. Mas vamos falar de um time do Flamengo. É um time que está desequilibrado. E é um time que o Vitor Pereira vai ter que se preocupar, principalmente, eu acho, principalmente o jogo do Libertadores, para mim é isso. Vai ter que propor jogo, cara. Não adianta chegar lá e ficar esperando adversário. É chegar lá e vamos embora, meu irmão. Vamos tentar ganhar, vamos ganhar desses caras. E aí, a entrada do Vidal, ela faz um pouco de sentido. Eu queria entender quem é que disse que o Gerson estava perfeito. Porque... Não, o Gerson agora, ó, tá ó, a beleza, vai voar. Aí eu fui ver o jogo e falei, caralho, meu irmão, quem é que tá vendo esse treino aí que não tá entendendo direito do negócio, né? Mas é uma questão muito mais do time. Eu acho que ele vai entrar como no contra o Fluminense. Até porque, pô, a gente teve as notícias de que Gabigol ainda não tá 100%, né? E o Flamengo precisa, sem dúvida alguma, se recuperar e estar apto para poder ter bastante intensidade, como ele tem dito nas entrevistas coletivas dele. Eu não acho que ele vai mudar esse time. Não acho mesmo. Acho que ele vai contar só com a entrada de Vidal e rezar para fazer um bom jogo já no primeiro tempo. Rezar para que, de repente, o Matheus França jogue melhor, para que o Mateuzinho, o Cebolinha, o Matheus França e o Pedro consigam fazer um ataque melhor do que foi contra o Fluminense. Consigam se entrosar. E acho até que é válido uma tentativa nova. Assim, uma partida só para você avaliar. Foi mal. Foi mal. Mas, porra, vamos ver se no segundo jogo não conseguem jogar um pouco melhor, né? Se entendem melhor, né? E daí por diante a gente vê se vai ter a necessidade de usar as outras peças. Pode ser que seja um outro time muito frágil,
né, que não dê tanta dificuldade para o Flamengo. Sendo assim, você pode até poupar, porque alguns jogadores me parece que realmente está precisando de serem poupados, né? Felipe Luiz, eu acho que é obrigatório entrar, até porque, poxa, precisa dar também uma segurada no Ayrton, quem sabe, né? Aí já estou falando de uma mudança já com relação ao jogo do Fluminense, né? Não sendo uma substituição igual. Mas Felipe Luiz acho que já muda muito o setor defensivo, né? Muito, assim, dá uma Faz o qualidade Flamengo ter a absurda. bola no pé. Exato. E para você exato. jogar na altitude contra um time pequeno que vai jogar recuado, na minha opinião, você tem que ter a bola no pé. No pé, exatamente. Né? É isso. O que eu espero do Vitor Pereira é que o Flamengo proponha jogo. E não ele entre com o mesmo time que ele entrou contra o Fluminense e, na verdade, queira destruir o jogo dos outros. Entendeu? Que ele proponha mesmo. Fique com a bola no pé, seja dominador. Entendeu? E consiga achar os espaços para poder fazer o gol. Né? E aí, quem sabe, até era uma coisa que, nossa, que saudade disso, de falar isso. Eu nunca mais falei, acho que nos últimos, sei lá quantos anos, né? De descansar com a bola. Lembra dessa porra? Você tem a bola, mas você tá descansando em campo. Descansa com a Né? bola no pé. Então, é isso. Eu não sei, cara, não sei. Assim, o Vitor Pereira, para mim, tem sido igual bundinha de neném, né? Bundinha de recém-nascido, né? Tu não sabe Qualquer hora. Qualquer hora ele pode fazer um merdalhão que tu fala assim, cara. Tu pode trocar e vir uma mijada na sua cara do nada. Mas eu acho que é isso. Acho que não tem muito do que inventar. Acho que dá para você, com o time até do primeiro tempo, contra o Fluminense, com a entrada do Vidal, e ver o que rola. Mas, assim, se fosse eu, tá? Vou falar por mim. Certo. Não entrava o Vidal. Entrava o Igor Jesus. Tá? Eu vinha com o Igor Jesus. Eu não vinha com o Vidal. Mas é natural que venha o Vidal. Eu já acho que ele vai com os seus medalhões. Ele vai entrar com a turma técnica. Ele vai botar Felipe Luiz. Acho que já no primeiro tempo? De cara. Ele vai botar Felipe Luiz, Vidal, Gabigol, Everton Ribeiro, Davi Luiz. Ele vai botar a velha guarda. Todas as opções que ele tem de velha guarda, ele vai meter velha guarda. Já para tentar decidir primeiro tempo e depois descansar os caras. Porque, tipo assim, a visão que eu tenho desse jogo é o Alcas dando a vida para levar um ponto desse jogo. O Alcas, na minha opinião, vai entrar recuado, não visando 3 pontos, visando pelo menos 1. A gente não pode tomar gol, vai ser o pensamento deles lá, na minha opinião. E aí, o Flamengo, o Vitor Pereira, ele vai entrar para, tipo assim, primeiro tempo, com todo mundo 100%, ou seja, nós e os caras de lá, que jogam na altitude, estão acostumados com a altitude, com todo mundo 100%, é o Flamengo não correr. Para o Flamengo não correr, é bola no pé. Então você tem que entrar com os caras mais habilidosos, teoricamente, mais técnicos. Não é nem habilidosos a palavra. Técnicos, os caras mais técnicos. E aí ele vai segurar isso. E aí no segundo tempo, se já não tiver com o placar à frente, né, na vantagem, para tentar alguma coisa, aí ele vai ter que apostar num ritmo mais jovem. E aí eu acho que ele entra, Matheus Gonçalves, Matheus França, né? Então, assim, aí eu acho que ele dá uma oxigenada no elenco com o jogo no segundo tempo. Eu acho que vai ser o ponto do jogo. Basicamente, quase teoricamente, o inverso do que aconteceu no sábado. Mas vamos ver, Bigode. Eu quero a sua opinião também, querido. Sobre a questão do Thiago Maia, dos volantes, cara, é nítido que a gente tem um problema na volância, né, cara? E o meu medo eu iria de Igor Jesus. Eu acho que ele vai. Eu concordo com você parcialmente sobre essa questão de vai trazer os medalhões, tá ligado? Não sei se o Felipe Luiz vai começar como zagueiro pela esquerda. Não sei. Porque tá um tempo parado e tudo mais. Mas eu gostei, tá? Eu acho que se realmente for esse esquema com 3 zagueiros, deixar o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas juntos, é uma boa. Parece ser uma boa. Mas eu acho que o Vidal vai ser o dupla de volante ao lado do Gerson. E vou por um outro lado. Os volantes não estão jogando nada. Com a bola no pé. Mas eu acho que o pior problema
é sem a bola na marcação. Os caras não estão conseguindo marcar. E aí eu vou para um outro lado. Eu acho que, partindo desse princípio, quem tem que ser barrado de cara é o Gerson. Tá entendendo? Porque, assim, Inverte. é o que menos contribui sem a bola. É o que menos marca. Porque se o problema fosse criação de jogadas, aí outros 500. Mas eu acho que o Gerson deveria ser barrado. E não vai ser. Mas eu entraria com Igor Jesus e Vidal para esse jogo contra o Alcas. Eu também. Vontade própria. E se o Gerson fosse jogar, eu botaria ele como terceiro homem de meio de campo. Se eu optaria pelo Everton Ribeiro, tá? Eu acho que o Matheus França teve a oportunidade dele, não aproveitou. Eu sei que também é foda, uma chance só, mas eu iria de Everton Ribeiro. Eu gostei do Everton Ribeiro entrando no segundo tempo. Mas eu manteria o Cebolinha, cara. Eu manteria o Cebolinha, não entraria de Gabigol ainda, não. O Cebolinha pode ser até uma opção como um contra-ataque. O meu único problema é, vamos fazer um cenário aqui. Igor Jesus entra, é escolhido. Como ele foi escolhido contra o Fluminense. O Igor Jesus come a bola. A minha grande questão com o Vitor Pereira, que ele conseguiu fazer justiça com o Matheus França, é: Igor Jesus come a bola num setor onde ninguém tá conseguindo jogar porra nenhuma. Aí chega na final contra o Fluminense, quem é que joga? Thiago Maia e Gerson. É isso que ele não consegue. É o que ele conseguiu fazer com o Matheus França, tá? O Matheus França é o cara que transformou o jogo contra o Vasco, e o Matheus França joga como titular. Mas, no geral, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue entender que o time não tá bem e que cada coisa, cada migalha... É aquele negócio, se você tá passando fome, cada migalha te alimenta. Né? Se você é burro, cada coisa que alguém te ensina vale alguma coisa. Se o cara te ensina, não, vou te ensinar, sei lá, a chupar laranja, já é um ensinamento. Tá entendendo? Qualquer ensinamento é ensinamento para alguém que é burro. Então, tudo que você tá defasado e você ganha, tem que ter alguma manga é mais importante. Então, eu acho que uma boa atuação do Igor Jesus o credencia jogar como titular contra o Fluminense. Como se nesse segundo tempo entrar o Matheus Gonçalves e destruir, o Matheus Gonçalves joga contra o Fluminense. Hoje, infelizmente, a gente vive disso. A gente vive de migalha. A gente vive de qualquer jogador que esteja jogando bem se credencia a jogar no próximo jogo.